Fala pessoal, vamos analisar os jogos de domingo 21 de agosto de 2022, mas primeiro temos a lista de sexta-feira para conferir. Uma lista que tinha apenas o BEC Borussia Mönchengladbach contra o Hertha e bateu. A equipe do Mönchengladbach abriu o placar aos 34 minutos em cobrança de pênalti. Aos 69, o Hertha teve um jogador expulso e aos 70 minutos, a equipe do Borussia Mönchengladbach desperdiçou uma cobrança de pênalti e a partida terminou aí mesmo nesse 1-0. Então a lista que tinha aí apenas um jogo ficou com um acerto. Quem fez essa entrada à punta ficou aí com um pouco mais de meia unidade de lucro. Era uma odd bem baixa e a equipe do Sevilha, que tinha uma odd baixa, uma odd na casa de 1,50, ficou no empate em casa contra o Valladolid. A equipe do Real Valladolid abriu o placar aos 80 minutos, mas aos 86, em uma falha bizarra do goleiro do Valladolid, a equipe do Sevilha chegou ao empate. E no jogo do Lyon, eu acabei deixando escapar esse back Lyon depois que sofreu o empate. A equipe do Lyon abriu o placar no início do jogo com 3 minutos. Ainda no primeiro tempo, em cobrança de pênalti, a equipe do Troyes empatou a partida aos 39 minutos. O back Lyon ficou com uma odd na casa de 1,60. Era uma odd que já me agradava pelo que o Lyon apresentava em campo. Mas como estava terminando o primeiro tempo, eu fiquei aguardando o segundo tempo. Só que no início do segundo tempo, a equipe do Lyon já fez o 2-1. Na sequência, o 3-1. E com isso eu fiquei ali a ver navios e não fiz nada nesse jogo. Vamos agora para os jogos de domingo. Bundesliga tem duas partidas, Eintracht Frankfurt contra o Colônia. Aqui no ao vivo pode ser interessante para buscar o back Frankfurt. A equipe do Colônia joga no meio de semana pela Liga da Conferência Europeia. Perdeu em casa o jogo de ida por 2-1, precisa reverter um placar. Pode ser que não coloque o time titular contra o Frankfurt, mas aí é um jogo mais para leitura mesmo. Bochum contra o Bayern de Munique. Aqui também eu não vi odds interessantes para o pré-live. O back Bayern de Munique com uma odd muito baixa. O over 2,5 também com uma odd muito baixa. Bundesliga 2 eu vou deixar fora da lista. Campeonato Argentino também vou ficar fora. Campeonato Brasileiro tem vários jogos. Juventude contra o Botafogo. Aqui pode ser um jogo interessante para buscar esse lei Juventude, com uma odd aí na casa de 2,50. Na minha opinião, eu acho que a equipe do Juventude já pode começar o planejamento para a segunda divisão na próxima temporada. Eu acho muito difícil a equipe do Juventude escapar do rebaixamento. Em 22 partidas tem apenas 16 pontos, mas isso não significa que a equipe do Botafogo vai ter jogo fácil. O Botafogo também não tem conseguido bons resultados e por isso eu vou deixar esse jogo fora da lista. Palmeiras contra o Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Palmeiras nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Palmeiras venceu 6 e empatou 4. E a equipe do Flamengo nos últimos 5 jogos são 5 vitórias. Nos últimos 10 jogos, o Flamengo venceu 9 e empatou 1. Os últimos jogos entre eles, 0-0, 2-1 para o Palmeiras, 3-1 para o Flamengo, 1-0 para o Flamengo e 3-2 para o Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos do Palmeiras em casa. Nos últimos 5 jogos em casa, o Palmeiras venceu 3 e empatou 2. E a equipe do Flamengo fora de casa, nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e 1 derrota. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. A equipe do Palmeiras lidera o campeonato com 48 pontos. O Flamengo na segunda colocação com 39 pontos. As duas equipes venceram os últimos 5 jogos. A equipe do Palmeiras jogando em casa ocupa a terceira colocação com 23 pontos, venceu 7 jogos, empatou 2 e perdeu 2. Jogando fora de casa, a equipe do Flamengo ocupa a sexta colocação. Em 11 jogos, venceu 4, empatou 2 e perdeu 5, conquistou 14 pontos. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Palmeiras com uma odd média de 2,40 e a equipe do Flamengo com uma odd média na casa de 2,96. O Flamengo joga no meio de semana pela Copa do Brasil contra o São Paulo, não deve ir com o time todo titular e por isso eu vou colocar o Flamengo em lei. Se o Flamengo for com o time titular, pode ser interessante aqui até para buscar o lei Palmeiras, mas eu acredito que o Flamengo vai poupar pensando no jogo do meio de semana pela Copa do Brasil. Atlético Paranaense contra o América Mineiro. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes.
A equipe do Atlético Paranaense vem de 2 derrotas, perdeu para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e também pela Copa do Brasil. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Atlético Paranaense tem 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. E a equipe do América Mineiro, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 10 jogos, a equipe do América Mineiro tem 5 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. Os últimos jogos entre eles, vitória do América, vitória do Atlético, vitória do América, vitória do Atlético e vitória do Atlético. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Furacão como mandante. Nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. E a equipe do América, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias e 2 derrotas. A classificação, o Atlético Paranaense ocupa a 5ª colocação com 37 pontos e o América Mineiro na 8ª colocação com 30 pontos. Jogando em casa, a equipe do Atlético Paranaense ocupa a 6ª colocação. Em 10 jogos, venceu 6, empatou 3 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe do América Mineiro ocupa a 12ª colocação. Em 11 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 7. Vamos ver o que tem de odds para esse jogo. O Atlético Paranaense com uma odd média aí na casa de 1,78 e o América Mineiro com odds bem acima de 4. Aqui eu acredito que dá para buscar esse back Atlético Paranaense, é uma equipe forte jogando em casa e vou colocar na lista o back Furacão, mas eu não acredito que vai ser um back muito fácil. A equipe do América Mineiro vem em recuperação no campeonato, aqui pode ser interessante até para buscar alguma coisa no mercado de gols, mas eu vou ficar só com o back Furacão mesmo. Atlético Goianiense contra o Cuiabá. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 10 jogos, o Atlético Goianiense tem 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. E a equipe do Cuiabá nos últimos 5 jogos tem 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Nos últimos 10 jogos, o Cuiabá venceu 3, empatou 2 e perdeu 5. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos do Atlético em casa. O Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. E a equipe do Cuiabá fora de casa nos últimos 5 jogos tem 1 vitória e 4 derrotas. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Atlético Goianiense na 19ª colocação com 21 pontos. E a equipe do Cuiabá na 16ª colocação com 23 pontos. O Atlético Goianiense precisa vencer e torcer contra o Coritiba e o Avaí para sair da zona de rebaixamento. Jogando em casa, o Atlético Goianiense ocupa a 15ª colocação. Em 11 jogos venceu 4, empatou 2 e perdeu 5. Jogando fora de casa, a equipe do Cuiabá ocupa a 15ª colocação. Em 11 jogos venceu 3 e perdeu 8. Vamos dar uma olhada nas odds. O Atlético Goianiense com odd média aí de 2,10 e a equipe do Cuiabá com odd média aí na casa de 4. Aqui eu acredito que é um jogo até mais para leitura, eu posso até estar cometendo um erro, mas eu vou colocar o Atlético Goianiense em back. O Atlético tem jogado bem nos últimos jogos, apesar de estar na vice-lanterna do campeonato, mas eu acredito que vai vencer essa partida. Fortaleza e Corinthians eu vou deixar fora da lista. Aqui poderia ser um jogo interessante para um Lei Corinthians, já que não deve ir com o time titular pensando no jogo do meio de semana pela Copa do Brasil, mas nessa odd muito acima de 3 eu não vejo muito valor. No ao vivo pode ser interessante para buscar até um back Fortaleza. Red Bull Bragantino contra o Ceará. Vamos dar uma olhada na race das equipes. Nos últimos 5 jogos, o Red Bull Bragantino venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 10 jogos, o Red Bull Bragantino venceu 4, empatou 1 e perdeu 5. E a equipe do Ceará nos últimos 5 jogos tem 1 vitória, venceu o São Paulo e perdeu nos pênaltis, 1 empate e 3 derrotas. Nos últimos 10 jogos, o Ceará tem 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do Red Bull Bragantino, empate, vitória do Red Bull Bragantino e vitória do Red Bull Bragantino. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Red Bull Bragantino como mandante. Os últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 derrota. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos tem 1 derrota para o Ceará. E a equipe do Ceará jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos tem 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Vamos ver aqui a classificação. A equipe do Red Bull Bragantino na 9ª colocação
com 30 pontos. E a equipe do Ceará na 14ª colocação com 25 pontos. Jogando em casa, a equipe do Red Bull Bragantino ocupa a 7ª colocação. Em 11 jogos venceu 6, empatou 2 e perdeu 3. Jogando como visitante, a equipe do Ceará ocupa a 8ª colocação. Em 11 jogos venceu 3, empatou 5 e perdeu 3. Vamos dar uma olhada nas odds. O Red Bull Bragantino com odd média aí de 1,90 e a equipe do Ceará com odds bem acima de 4. Aqui eu vou colocar o Red Bull Bragantino em back. Não acredito que vai ser um back muito fácil, mas eu acredito que o Red Bull vai vencer essa partida. Se no ao vivo mostrar outra coisa, a gente fica fora. Santos contra o São Paulo, eu vou deixar esse jogo também fora da lista. O São Paulo deve ir com time reserva, pensando no jogo no meio de semana pela Copa do Brasil contra o Flamengo. E esse time do Santos não me passa confiança para estar colocando em back. Campeonato Brasileiro da Série B, Grêmio contra o Cruzeiro, eu também vou ficar fora desse jogo. A equipe do Cruzeiro parece que deu uma relaxada depois que abriu uma boa vantagem para o 5º colocado. Campeonato Brasileiro Feminino, também vou ficar fora. Tem 2 partidas, Corinthians contra o Real Brasília, o Corinthians venceu o primeiro jogo. São Paulo contra a Ferroviária, o primeiro jogo foi 0-0. Escócia Premiership, também vou ficar fora. La Liga tem 3 partidas, mas aqui é para buscar alguma oportunidade no ao vivo, com uma boa leitura de jogo. Ligue 1, eu vou pegar apenas o jogo do Lille contra o PSG, é apenas a 3ª rodada ainda. O Lille estreou com vitória, venceu por 4-1 e empatou na 2ª rodada. E a equipe do PSG venceu os 2 jogos, 5-0 e 5-2. Marcou 10 gols e sofreu apenas 2. Vamos dar uma olhada aqui nas odds desse jogo. A equipe do Lille tem odd média de 6,20 e a equipe do PSG com uma odd média de 1,50. E aqui eu vejo valor nesse back PSG a 1,50 e vou colocar na lista. E pela Premier League tem 3 partidas, mas eu vou deixar fora da lista. O Chelsea, mesmo jogando fora de casa, tem uma odd muito baixa. O Manchester City também fora de casa com uma odd muito baixa. O West Ham joga no meio de semana pela Liga da Conferência Europeia. Não vou me envolver nessa partida. Championship também vou ficar fora. Campeonato Italiano também vou ficar fora. Países Baixos, Eredivisie, tem o jogo do Sparta Rotterdam contra o Ajax, mas aqui o Ajax deve passar o carro, mas não tem odd. Portugal também vou ficar fora. E pelo Campeonato Turco tem 2 partidas, mas eu também vou ficar fora. Então a lista de domingo ficou aí com back Atlético Paranaense, back Atlético Goianiense, back Red Bull Bragantino, back PSG e Lei Flamengo. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.